gestão de pessoas na sua empresa pode ser muito mais eficiente e moderna. Juntos a gente consegue. Somos a LG Lugar de Gente, uma empresa brasileira de tecnologia para a gestão de pessoas com mais de 35 anos de mercado e uma suíte completa e integrada de soluções em nuvem. Um dos nossos diferenciais é o suporte contínuo para clientes, inclusive para equipes que trabalham remotamente. Acesse lg.com.br/revolucione seu RH e prepare-se para evoluir junto com a gente. Aqui na WeCare, trabalhamos para tornar as pessoas incríveis. Somos uma plataforma web e mobile para reconhecimento de colaboradores no modelo peer-to-peer e levamos para as empresas um ambiente de trabalho mais leve e divertido, onde as pessoas se sentem valorizadas e conectadas. Afinal, para se sentirem incríveis em sua vida profissional, as pessoas querem cada vez mais gerar impacto significativo com o que fazem, tendo a oportunidade de realizar um trabalho de excelência, do qual se orgulhem, e, é claro, sendo reconhecidas por isso. Essas pessoas merecem um tipo de reconhecimento que vai além do básico, do mando bem generalizado e dos momentos formais de feedback. O reconhecimento que elas querem é o que acontece no dia a dia e valoriza suas contribuições, entregas e comportamentos, mostrando que elas estão no caminho certo e dando aquele gás para continuarem se desenvolvendo e crescendo junto com o negócio. É por isso que na WeCare usamos tecnologia para entregar uma experiência surpreendente, uma experiência de reconhecimento com pontos, onde pontos acumulados são trocados por recompensas, o que faz o olho do time brilhar, fortalece a cultura e tem tudo a ver com as pessoas e os modelos de trabalho da economia digital. Vamos juntos? Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindas a mais uma edição do RH Summit. Se você é novo ou nova por aqui, não se acostumou comigo ainda, eu sou a Jéssica Martins, eu sou a âncora e curadora desse evento desde a primeira edição. Hoje eu trabalho acelerando a carreira dos profissionais de RH e eu tenho muito orgulho de estar aqui nesse evento, que é o maior evento da América Latina. A gente vai conversar um pouquinho hoje com a Fernanda do Quinto Andar. Antes dela se apresentar e contar um pouquinho do Quinto Andar, eu quero falar que a gente vai falar aqui sobre o processo de onboarding. Eu, há muito tempo, assim, digamos que há umas 3 edições com essa, eu tento buscar aí referências e cases de empresas que fazem um bom onboarding, que entendam que o onboarding ele é um impulsionador de performance, porque nada mais base dentro do RH do que o onboarding, do que processo seletivo, entre outras coisas que a gente está falando aqui no Summit, que está de acordo aí com o nosso tema central, que é voltar às raízes do RH, e mesmo assim eu continuo não encontrando. Que bom que Fernanda pôde participar, contando um pouquinho da história, então vamos conhecê-la, para então a gente conseguir falar um pouquinho sobre isso. Fê, obrigada pela sua participação, obrigada pelo seu tempo, obrigada pelo seu case, eu tenho certeza que vai fazer muito bem para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, para conseguirem construir processos de onboarding que realmente façam sentido para o negócio. Antes da gente começar, vou pedir para você se apresentar, contar um pouquinho de você e do que é o Quinto Andar. Legal. Super obrigada, Jéssica. E acho que é uma troca, acho que é muito importante aqui, né, esse fórum todo. Eu sou a Fê, hoje eu sou gerente de cultura e desenvolvimento no Quinto Andar. Para quem não conhece o Quinto Andar, né, hoje a gente é a maior imobiliária online no Brasil. A gente está presente em 30 cidades, 9 regiões metropolitanas, né, com algumas capitais. A gente cresceu bastante, então hoje a gente chegou, né, estamos com mais de 1.000 funcionários, mais, né, de 300 na área de tecnologia. E a gente tem esse, né, mote, essa vontade de facilitar o morar, né? A gente está preocupado em morar bem e simplificar todo esse processo para todas as pessoas. Então, isso é um pouquinho, né, sobre o Quinto Andar. Falando um pouco sobre mim, né? Eu sou uma pessoa que começou a carreira em consultoria, né, de recursos humanos, trabalhando desde assessment executivo até toda a parte de desenho organizacional, e fui para o Quinto Andar muito para entender como é que era um pouco outro lado, como é que era essa agilidade que a gente tem nas empresas e construir uma carreira focada para a cultura, principalmente, e para como a gente desenvolve as pessoas, tá? Então, acho que isso é um pouquinho sobre mim aí, sobre o Quinto Andar. Muito bom, Fê, obrigada. Antes da gente conhecer um pouquinho de como a Fernanda faz no Quinto Andar, né, todo esse processo de onboarding, é importante a gente entender, né, Fê, que às vezes a gente acha que o onboarding ele é um processo padrão, que ele precisa acontecer e funcionar
sempre da mesma maneira em toda a empresa, e a gente precisa trazer isso para a mesa para tomar uma decisão de qual que é o nível estratégico desse processo dentro da empresa e dentro do RH. Às vezes a gente acha que, eu lembro que na minha época de RH, a gente chamava de treinamento de integração, como eu tenho certeza que muita gente chama ainda, e tudo bem, né, como a gente vai chamar. A questão é como o que isso representa dentro do nosso processo de gente. E aí me parecia muitas vezes que aquele objetivo ali, principal daquele treinamento de integração ou do onboarding hoje, é passar aquele tanto de informação, né? Aquele tanto de treinamento para conhecer a área, conhecer a pessoa, conhecer o processo, aquele tanto de coisa. E vocês também do Quinto Andar passaram por esse momento, né? De achar que dentro da estrutura de vocês era isso que significava onboarding e fizeram uma descoberta que não necessariamente nesse momento do Quinto Andar é isso que é muito importante. Então, acho que queria muito começar por isso, para a gente começar a contextualizar do quanto é importante o onboarding ser um processo estratégico e alinhado com o negócio. Fica à vontade para contar para a gente. Nossa, é muito importante o que você falou, né? De fato. Quem aqui nunca passou por um onboarding, né? Ou quem aqui nunca mudou de carreira, ou, né, muitos de nós, acho que a grande maioria de nós, passamos por esses momentos. E é exatamente o que aconteceu com a gente, né? Acho que tem uma coisa que eu acho que a gente aprendeu muito, que é uma questão da adaptabilidade do onboarding, né? Que sim, ele vai ser diferente para cada empresa, para cada contexto que a gente está, e ele vai estar em constante mudança, acho que é um dos nossos aprendizados. E no começo, né, a gente fazia muito um onboarding pensando, nossa, tinha um desafio, né? Como é que a gente faz com que as pessoas já cheguem jogando, né? Acho que quantos de nós já não escutamos essas frases? E começou assim no Quinto Andar, né? Nossa, a gente tem que explicar um pouco do negócio, do dia a dia, a gente está crescendo, como é que a gente traz as informações, como é que a gente chama áreas para contar o que elas precisam fazer, como é que a gente mapeia um pouco desses conteúdos e faz esse treinamento de uma forma fluida. E aí o nosso crescimento até acelerado fez a gente pensar um pouco diferente, né? E se questionar, cara, o que é o básico bem feito, né? Por que a gente está fazendo isso, né? E para responder um pouco essa pergunta, a gente voltou para a origem, né? A gente voltou ali para a essência do onboarding e perguntou, tá, mas qual que é a razão de existir, né? Por que a gente está fazendo isso? Qual que é a nossa, né? E aí a gente chegou à conclusão que, poxa, o onboarding é um cartão de visitas cultural da nossa, né, da nossa empresa, né? Então também é uma oportunidade de mostrar para todo mundo que vai chegar, né? Como a gente toma decisão, como né? Como é muito mais do que como funciona o Quinto Andar, né? Qual que é a estratégia? Por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo? E aí, hoje, né, a gente começou a voltar um passo atrás, reconstruir e falar, não, como é que é a experiência? Como trazer esse encantamento para o começo? Como é que trazer para essas pessoas esse lado de a gente está aqui para facilitar o morar? E ao mesmo tempo, como é que a gente faz as pessoas se sentirem em casa? Como é que a gente já consegue pensar na melhor experiência de chegada, né? Como é que a gente, e mesmo em home office, né? Como é que a gente traz uma experiência humanizada? Porque no final a gente quer o quê? A gente quer que as pessoas sejam bem recebidas, que elas já comecem a interagir com as pessoas, que elas, né, tirem um pouco a armadura, né? Que elas começam sim a ser mais vulneráveis e que elas possam aproveitar a experiência desde o primeiro dia. Então tem a ver com como funciona, qual que é as dicas do dia a dia hoje, né? Que treinamentos a gente tem que focar, até porque a gente tem que estar mudando o tempo inteiro, e muito mais vinculado ao, como você trouxe, né? A estratégia do negócio, a experiência, e é um pouquinho como é que a gente volta para a base, faz bem feito e se questiona, né? Qual que é a razão de existir e como a nossa cultura está presente desde o começo. Acho que é um dos focos que a gente mudou e que a gente fez essa troca, com certeza. Assim. Isso tem 100% de alinhamento com o negócio, né, Fê? Porque eu lembro que quando nós conversamos, você falou assim, Jéssica, e essa decisão de focar muito mais em cultura do que em informação tem muito a ver com a nossa estratégia de crescimento. Porque a gente cresce tanto e tão rápido que não faz sentido ficar passando determinadas informações que podem mudar a qualquer momento, porque o negócio está mudando a todo momento, porque está crescendo muito rápido, né? Então isso de fato é um produto de gente 100% alinhado com a estratégia de negócio, né? Com certeza, e o fato da gente crescer muito, né, vou dar um exemplo, acho que em maio, a gente teve, maio e abril, né, a gente teve um boom até de contratações, então teve um cuidado nosso de entender, nossa, como é que a gente agora que recebe cerca de 50, 60, chegou a 70 pessoas por semana, como a gente também mostra essa questão cultural, que no final do dia é o que importa, porque a gente muda muito o tempo inteiro, né? Isso significa que as pessoas já têm que entender essa adaptabilidade ou essa gestão estratégica desde o começo.
porque as coisas vão mudar muito rápido e elas já têm que estar, né, alinhadas com como as coisas funcionam aqui e conhecer as pessoas que estão aqui, entender que faz parte do nosso DNA, do nosso dia a dia, né? Então, esse vínculo até com a estratégia ajudou a gente a entender o quanto o onboarding é importante, até para potencializar um pouco, né, de performance ou outras coisas no dia a dia, né? Então, acho que essa ambientação, que às vezes a gente está preocupado, né? O quanto mais rápido a pessoa seja, né, for introduzida na nossa cultura, mais rápido ela vai trazer resultado. Mas tem um pouco mais de profundidade aí, né? Que na nossa visão é um pouco de como é que a gente já cria e coloca as pessoas com consciência da importância da qualidade das interações, porque isso no dia a dia é o que vai ajudá-las a fazer contatos, interagirem mais rapidamente com as outras pessoas e, consequentemente, vão engajá-las e prepará-las melhores para tomar decisões no nosso contexto, né? Então, não é uma questão simplesmente de agilidade, né? É uma questão até, e não é uma corrida contra o tempo, né? Quanto mais rápido eu passar um conteúdo, mais rápido as pessoas vão saber o que elas precisam fazer para trabalhar aqui. Também uma questão de como as pessoas entendem o nosso dia a dia, a forma como a gente toma as decisões, e como a gente consegue fazer as pessoas se sentirem confortáveis com um ambiente seguro para fazer perguntas, alinhar expectativas do trabalho com os líderes, e já se sentirem com autonomia para desempenharem suas funções, né? Então a gente trocou um pouco disso, né? É muito menos, às vezes, o saber, mas o como elas fazem as coisas, né? É muito mais comportamental e cultural do que tático, digamos assim. Eu queria fazer um recorte na sua fala, você foi falando e me veio algumas coisas na cabeça que tem a ver com essa questão da performance, né? É algo que eu acredito muito, você tocou nesse assunto, que o onboarding é, sim, um potencializador de performance. Quanto mais contextualizada e mais alinhada a pessoa estiver com como ela vai conduzir as coisas ali, principalmente no momento em que ela, né, tem pouca familiaridade com o ambiente, mais rápido ela vai conseguir entregar, performar, entender, tomar decisões e etc. Quando a gente não dá esse contexto, fiquei pensando aqui, né? As pessoas com perfis diferentes, elas lidam com a falta de contexto de jeito diferente. Então, tem pessoas que são mais proativas, mais comunicativas, mais desenroladas e vão conseguir performar mais rápido, porque elas vão atrás de todas essas respostas que eventualmente o onboard não deu, né? Que o RH não trouxe, que a empresa não trouxe, que a liderança não trouxe. Outras já não tem tanto essa mesma velocidade de lidar com situações sem contexto e alinhamento. Então, vão demorar um pouco mais para performar. E aí, quando a gente fala de justiça, né, vamos colocar assim, isso não é justo, porque as pessoas lidam diferente com a falta de contexto. Então, a gente precisa entregar as pessoas num cenário igual, né? Se a gente está dando a ela ali contexto, alinhamento, direcionamento, e está dando as mesmas ferramentas para todo mundo, independente do perfil, ela vai conseguir entregar muito mais rápido, né, Fê? Você concorda? Concordo super. E uma preocupação nossa é até em como as pessoas conseguem entender essa qualidade de relação e até que a gente tenha esse entendimento que as pessoas acabaram de chegar, né? Como funcionam os líderes, como é que funciona a nossa troca, como funcionam muitos nossos rituais, a nossa forma de se posicionar, e que existe espaço para sim ela perguntar, estar alinhada, que não tem até uma questão de alta expectativa que ela já saiba isso desde o começo, né? Mas que isso é uma construção. Então, para a gente é super importante que a pessoa se sinta à vontade de buscar esse alinhamento, né? Que assuma esse protagonismo e que entenda que para tomar essa decisão e ter esse bom julgamento, ela vai precisar desse contexto, né? Não só do negócio para onde a gente está indo, mas também dessa abertura para falar com as pessoas, né? Acho que esse é um ponto até que se eu fosse destacar do nosso onboarding e da nossa cultura, ela é super positiva, né? As pessoas, desde o primeiro dia, elas já entendem que elas podem abordar os outros e a gente também tem um alinhamento nesse sentido com quem já está aqui, né? De também estar disponível para dar esse alinhamento, para conversar e para rapidamente passar esse contexto que é super importante para a tomada de decisão e até para as pessoas assumirem os desafios delas, né? Então a gente tem até um princípio nosso cultural que é juntos vamos mais longe. Então, é o como a gente também traz essa cooperação também em forma de alinhamento, né, de contexto, que eu concordo com você. Sem isso, a gente não toma decisões que vão nos impulsionar para a performance, né? A gente acaba sendo contrários ao que a gente quer fazer, que é algo que a gente não quer que aconteça, né? Então, essa primeira impressão e a forma como a gente constrói um onboarding, ela é crucial para ter esse sucesso e para alavancar essa performance de alguma forma.
Perfeito, Fê. Agora, dado o contexto devido, né, entendendo que para a gente construir o onboard, a gente precisa de ter contexto, alinhamento estratégico, entender quais são as diretrizes da empresa para saber o que a gente vai entregar ali naquele onboard. Vamos entender como que o Quinto Andar faz, né, para a gente se inspirar, tá, gente? Lembrando, não existem melhores práticas. A melhor prática hoje vai depender de contexto, de cultura, de estratégia, de empresa, de segmento, de mercado, um tanto de coisa. A gente está aqui para inspirar vocês, para dar algumas ideias de como é que você vai construir o seu onboarding, por exemplo. Então conta pra gente, Fê, hoje na agenda do Quinto Andar, como que vocês fazem a introdução das pessoas dentro aí da empresa? Legal. E acho que você tocou num ótimo ponto, tá, Jéssica? Porque se você me perguntasse isso que você perguntou agora, há um mês atrás, eu ia ter uma resposta completamente diferente. Então, acho que isso é super importante, né? Acho que a gente está constantemente olhando para agendas, a gente está constantemente mudando, e até uma coisa importante que eu acho que é legal falar, né, é que é uma jornada mesmo, né? Então, no nosso caso, que começa antes da pessoa entrar, porque de certa forma a gente traduz um pouco, né, também da nossa cultura na proposta de valor, no employee branding e outros pontos que eu tenho certeza que nos outros fóruns, né, vocês vão tocar. E de fato, né, hoje o nosso mapeamento que começa ali, né, vou contar um pouquinho sobre o dia 1, né, a gente fez muito até em conjunto com a nossa área de design, com metodologias que eles nos trouxeram e nos deram a dica, né, de mapear um pouco essa jornada, mapear um pouco do que a gente tem, né, nas linhas que a gente fala de visibilidade, que são os touch points e o conteúdo, mas também a gente tem mapeado um pouco do backstage, né, o que tem que acontecer para essa experiência do primeiro dia e dos outros dias serem uma experiência rica, tanto em formas culturais, mas até em como a pessoa, né, de fato consegue ter infraestrutura, por exemplo, né, para estar presente, né. Então hoje na nossa agenda, né, a gente divide o nosso tópico do primeiro dia, vou contar um pouco mais sobre o primeiro dia, né, em partes, tá? Então na manhã é a nossa recepção, né, é onde a gente fala da nossa cultura, da fundação do Quinto Andar, dos nossos pilares, da importância do morar bem, por que isso é o nosso foco estratégico. A gente foca em trazer um pouco das áreas de interesse das pessoas e de como a gente está organizado e como os nossos processos estão dentro dessa relação. E aí é uma troca de mindset, né? A gente não traz um pouco a explicação passo a passo como funcionam nossos processos, mas por que eles são importantes dentro da nossa cultura, dentro dos nossos princípios e dentro do nosso olhar de morar bem, né? Que acho que é um pouco disso. E para fazer isso, a nossa agenda no começo, ela conta muito com dinâmicas, com, né, uma forma que a gente viu, né, dando um exemplo aqui, né, a gente tem uma dinâmica para as pessoas já se identificarem com algum princípio cultural e se apresentarem, tá? E a gente viu que isso era muito rico em termos de experiência, não só para elas trocarem quem elas são e não ficar uma coisa, né, vou lá me apresentar e acho que sempre, né, a gente fica um pouco receoso, não sei quem eu vou chegar, quem não. Então a gente fez as dinâmicas pensando um pouco na jornada e na experiência que essa pessoa ia ter nesse primeiro dia. E propositalmente, né, falando um pouco da nossa cultura, até para as pessoas não só entenderem o pilar cultural, trocarem sobre isso com as demais pessoas, mas também ter uma relação e um vínculo e lembrarem um pouco dessa experiência, né? E foi algo super interessante, porque a gente mudou essa dinâmica e as pessoas começaram a sair do primeiro dia perguntando quem eram as pessoas que estavam ali na dinâmica com elas ou que participaram junto com elas, porque elas já queriam manter contato com essas pessoas ao longo da trajetória. Então foi algo super positivo do ponto de vista cultural, que as pessoas já começam a entender um pouco nossos pilares, mas também é super importante essa dinâmica não ser só apresentação, né? A gente sabe que, principalmente agora que a gente está 100% online, né? A gente tem esse desafio aí de ficar em reuniões e tudo mais, mas como trazer essa interação que a gente tinha presencial para lá, né? Então, nossa manhã é focada nessa recepção, né? Em como trazer os pilares culturais, em como fazer essas dinâmicas e como apresentar um pouco dos nossos processos de pessoas, mas não, né, numa agenda expositiva e muito mais com a troca entre as pessoas, né, que acabaram de chegar, tá? Aí, a nossa parte da tarde, a gente traz um pouco de informações, porque a gente também percebeu que tem algumas dúvidas do nosso processo, né, que as pessoas querem tirar, ou elas querem ter contato, ou elas querem entender quem são as pessoas-chave de algumas áreas que vão ajudá-las nos processos nas primeiras semanas. Então,
tem um ponto que para a gente é super relevante e que a gente também traz, que é a nossa área de diversidade e inclusão. Então, a gente tem pessoas do nosso grupo de afinidades, por exemplo, do Empretecer, que assumem essa pauta para contar um pouquinho da nossa criação do board, para contar um pouquinho do nosso compromisso em ter essa diversidade de pessoas, para ter um ambiente inclusivo e gerar inovação, que é um outro princípio cultural. Mas a gente também, né, confesso, tem uma agenda que a gente traz algumas coisas práticas no primeiro dia, porque a gente sabe que elas são relevantes para, por exemplo, tá? A gente sempre tem uma pauta de departamento pessoal, tirando dúvidas dos nossos benefícios, ou de contas, ou dando um pouquinho de direção nos primeiros passos ali mais técnicos das pessoas nos primeiros dias, tá? É uma agenda que a gente até se questiona, nossa, será que a gente tem que fazer ou não? Mas aí a gente chegou à conclusão que era importante, porque muitas pessoas tinham dúvidas e elas precisavam entrar em contato com essas áreas no primeiro momento. E aí a gente tem uma continuidade, tá? Acho que no final do dia a gente tem uma abertura para atualizar de variedades ou de outras coisas. E a gente tem todo um conteúdo dividido que a gente vai entregando para as pessoas ao longo da primeira semana, tá? Que isso foi automatizado. Mas acho que se eu fosse dar uma dica aqui em termos de agenda do onboarding, não deixar de lado, trazer troca e trazer muito mais dinâmicas para as pessoas conversarem entre si e saírem com alguma experiência. E a gente diminuiu bastante o nosso conteúdo expositivo, se eu comparar com o onboarding que a gente fazia antes, tá? E aí a gente trouxe só o que seria relevante de dúvidas e pontuais, que é onde as pessoas têm necessidade. Acho que essa é o principal da nossa agenda como um todo. Então, pelo que eu entendi, resumindo aqui, vocês tentam trazer os pilares da cultura nesse primeiro dia, através de conteúdos expositivos e trocas entre as pessoas, basicamente de manhã, trazendo mais conteúdos relacionados à cultura, pilares, estratégias, entendendo como que as coisas funcionam no dia a dia, talvez, alguma coisa nesse sentido. No período da tarde, vocês trazem as áreas, algumas pautas importantes, pessoas para serem conhecidas e informações, por exemplo, dos produtos de gente, então benefício, departamento pessoal, questões mais burocráticas, e tem um fechamento ali, um pouco mais de troca também. E ao longo da semana vocês vão trazendo outros tipos de informações, mas de forma mais assíncrona, online, enviando conteúdos para essas pessoas. É basicamente isso, Fê? Basicamente isso. E mesmo, né, esses conteúdos que são assíncronos, a gente também mapeia baseado um pouco de entender o contexto das pessoas que estão chegando, a área que elas estão, e a gente sabe que é um desafio também, né? Como a gente continuar tendo essa relevância nos conteúdos e que esses conteúdos sejam úteis para as pessoas conforme elas vão utilizando, né? Então, até essas partes mais assíncronas, a gente tem essa preocupação e elas estão em constante atualização, né? Então, é uma jornada que começa ali no primeiro dia, mas que a gente vai sentindo muito dessas pessoas que chegaram, onde são os tópicos que elas precisam de mais ou menos informação para isso estar alinhado com as expectativas delas desse começo. Eu acho que essa é uma principal mudança, tá? E você resumiu super bem um pouco de como hoje a gente está implementando esse onboarding, desenhando esse onboarding. Boa, para a gente finalizar, Fê, qual que é o papel da liderança nesse processo, né? Porque, assim, aí eu vou dizer de situações gerais, tá? Que eu tenho falado muito, assim, nos meus conteúdos, que não adianta também você fazer ali, estrategicamente, uma pauta incrível de atração, uma experiência incrível para o candidato no processo seletivo, desenhe um onboarding maravilhoso, super engajador, e na hora que essa pessoa vai para a área técnica, para a área específica dela, a liderança estraga todo o trabalho que você fez, porque ela não foi treinada, brifada e não está agindo ali de acordo com a cultura, com o que a gente realmente precisa que ela dê continuidade. Então, sobre essa pauta liderança no onboarding, cultura e etc., você pode trazer para a gente uma mensagem final, ou o que você pensa sobre isso, como as empresas que estão nos ouvindo podem cuidar disso, ou nos inspirando sobre como vocês fazem aí, por favor. Então, com certeza. Esse é um tópico fundamental, né? E a liderança é um parceiro que, se não tiver com a gente, de fato, ou vai acabar gerando uma experiência muito pior, na nossa visão, do que se ela tiver abarcada, tá? Então, desde antes das pessoas entrarem, a gente mapeou também como é que é a jornada dessa liderança dentro desses primeiros momentos de onboarding, tá?
E é um constante desafio, porque a gente, né, enquanto cultura, enquanto entrega, o tempo inteiro a gente está sendo demandado para várias coisas, né? Então, a gente tem diferentes estratégias que eu daria dica para as pessoas aqui, tá? A primeira é que a gente criou uma agenda de comunicação super assertiva com os líderes que vão receber as pessoas, que começa antes deles chegarem. Até como para ter uma recorrência de avisar que a pessoa está chegando, de recomendações que a gente imagina que vai acontecer. A gente criou um guia de boas práticas de como receber a pessoa, de ter esse alinhamento, e a gente passou isso com algumas lideranças de qual era o papel delas. E aí, eu vou até colocar um chapéu aqui como líder, né? Que eu acho que é importante de dar essa mensagem. É muito ruim para a experiência de uma pessoa que acabou de chegar, acabar o conteúdo aí um pouco mais institucional corporativo e ficar naquela dúvida, né? E agora? Será que eu entro em contato com a pessoa? Será que eu não entro? É um dia em que existe uma ansiedade das pessoas chegando, né? Então, minha dica, acho que para todas as pessoas, né? E para os líderes, é alinhamento. Tá? A gente tem líderes que eles sabem que por algum motivo, por exemplo, eles não vão conseguir um contato no primeiro dia com a pessoa, então eles endereçam já para outras pessoas fazerem esse papel, ou já marcam nas agendas deles no segundo momento. Então, não existe um onboarding bem feito sem a liderança estar dentro desse processo, dessa construção, tá? E isso é uma coisa que a gente escuta também, né? A gente tem, e eu imagino que muitos aqui, né, a gente monitora um pouco da nossa jornada, de como tá indo, como as pessoas estão achando, e dessa mesma forma a gente acaba também monitorando um pouco do papel da liderança e até escutando dos líderes onde são pontos que a gente pode evoluir, até para ajudá-los a serem facilitadores desse processo. Então, a minha mensagem aqui é que tem que ser uma construção casada, né? Isso tem que estar alinhado. Às vezes a gente acaba, se a gente quer trazer o contexto de negócio, a gente tem que entender um pouquinho dos desafios dessas lideranças para a gente retroalimentar um pouco dos nossos conteúdos, né? Então, eu acho que um dos nossos, inclusive, desafios é como a gente mantém essa agenda próxima, né? E como a gente coloca o líder como um dos atores dessa construção e dessa recepção. Porque não tem como a gente passar o contexto daquela área ou dar essa agilidade até que vai impactar em performance sem o papel e sem o líder estar envolvido nessa jornada junto com a gente. Então, temos diferentes estratégias e eu acho que uma mensagem final, acho que como líder e como pessoa, é trazer um pouco essa importância de quão estratégico é essa recepção, né? Não é simplesmente um boas-vindas, que é algo que vai sim funcionar na estratégia e em como essa pessoa vai receber e vai começar a trabalhar cada vez mais rápido e cada vez mais integrado com a equipe e com as outras pessoas. Então, acho que é um pouco isso. Perfeito, Fê. Quero dar aqui também os meus 20 centavos de contribuição, meu fechamento aqui também para esse conteúdo. É um conteúdo que para mim é muito especial. Primeiro, como eu disse lá no começo, custei a realmente conseguir trazer, né, um conteúdo, um case, inspirações sobre o tema, porque a gente realmente não tem muitos no mercado. Inclusive, quem souber de um case de onboarding, de offboarding, eu quero muito contar essa história em 2022 no RH Summit ou nos meus conteúdos aí no meu Instagram, no LinkedIn, nos meus cursos, enfim, quero muito contar, porque eu realmente não consigo encontrar pessoas, empresas que cuidam estrategicamente do onboarding como precisa. Gente, onboarding é sim um potencializador de performance. Às vezes você está aí falando de avaliação de desempenho, de gestão de performance, produtividade, mas não está olhando para o onboarding. As pessoas melhor contextualizadas e alinhadas com as estratégias, com a maneira como toma a decisão, como a empresa funciona. Isso vai dizer muito sobre como ela vai performar e como ela vai ter aderência à cultura dali para frente. Né? Então, a gente está esquecendo de algo que é base no RH, que já deveria estar funcionando há muito tempo, para olhar para outras pautas que também são importantes, mas não são base. A gente precisa olhar para a nossa empresa, para a nossa estrutura de RH e entender o que eu preciso ter aqui. O básico bem feito, né? A Fê trouxe esse conceito aí que vocês falam muito no Quinto Andar, mas o básico bem feito para a gente conseguir crescer, transformar o RH e então começar a cuidar de outras pautas. Então eu quero muito deixar o meu apelo aqui para que vocês olhem para o onboarding com muito carinho. E eu estou 100% à disposição para tentar ajudar, para que vocês sejam cases aí para a gente em 2022. Fê, obrigada mesmo pelo seu tempo, pela sua história, por trazer esse conteúdo para a gente. Quem quiser aprofundar e conhecer um pouquinho mais, né, do que vocês fazem aí, como que conhecem também, né, o Quinto Andar, qual que é o site de vocês, se tiver blog, Instagram, alguma coisa assim, e como que as pessoas encontram você também aí
no LinkedIn para trocar esse papo contigo. Não, acho que super obrigada aí pela troca e acho que também estou aqui disponível para trocar com outras pessoas e com quem quiser conversar mais sobre esse tema. Como eu disse, né, a gente descobriu que é mutável, a gente descobriu que é em constante mudança, então é super importante. Então, me coloco aí disponível, vocês podem procurar por mim aí, Fernanda Imperatrice, no LinkedIn. E também, né, acessar os conteúdos do Quinto Andar, tanto no quintoandar.com.br e nas nossas redes. Qualquer, né, curiosidade que tiverem, também estou à disposição para trocar, porque acho que isso é o que é o rico, né? A gente está aqui para construir melhores ambientes e também para ser cada vez mais estratégicos enquanto grupo de pessoas que pensa em recursos humanos nas empresas. Então, podem, né, estou aí disponível para trocar com todos vocês. Perfeito, Fê. Obrigada de novo. E, pessoal, obrigada e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.